de saúde mental. A gente está vendo grandes desafios e grandes números, então a gente tem uma crescência e acúmulo de 38 bilhões em relação a acidentes, né, custos arcados pela Previdência, transtornos de saúde mental vinculados ou não à atividade laboral, trazendo praticamente 5 bilhões de impacto, e doença cardiovascular ainda acima de 40 anos é a principal causa de morbidade e mortalidade nessa população, trazendo um custo de 250 bilhões ano. Somado a isso, nós temos desafios do plano de saúde. Esses são dados apresentados o ano passado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, onde planos de saúde corporativos representaram gastos de 202 bi, e espera-se esse ano um reajuste de 25%, chegando a 45 bilhões a mais em 2024. O terceiro dado também, justamente não um dado sim, mas uma informação, é que a OMS, já em 2023, ela coloca o burnout, em 2022, desculpem, coloca o burnout como um fenômeno ocupacional, isso foi colocado pela organização, então, obviamente, é uma síndrome específica desencadeada pela atividade laboral, e um dado da International Labour Organization, 500 milhões de trabalhadores por ano apresentando doenças e acidentes fatais ou não, mas a gente sabe, que 2,3 milhões de trabalhadores perdem a vida, e por isso que a gente coloca essa questão de segurança ainda um pouco apagada. Então, são grandes números e grandes desafios, e, obviamente, a gente também fala do absenteísmo e perda de produtividade, extremamente significativo. Então, temos grandes impactos, grandes números a serem discutidos, e agora eu vou passar a palavra para os apresentadores. Vamos começar pelas mulheres. Larissa, se quiser se apresentar. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Larissa, eu sou médica também por formação, sou médica de família, atuo na área de atenção primária à saúde, que são os primeiros cuidados, assim, os cuidados básicos que a gente faz na população, trabalha tanto na área de epidemiologia quanto com o cuidado individual, e a minha formação de base é essa na medicina de família. Eu já atuei na área acadêmica, já atuei na área assistencial, então fazendo atendimentos, e já atuei também na gestão corporativa. E é daí que eu trago aí um pouco de experiência que a gente pretende, conversar com vocês hoje no web, Assim, achei bem interessante que o Rodrigo contextualizou ali algumas coisas já, para a gente, já trouxe, assim, uns pontos. Atualmente eu sou a gerente médica da Livon, então aqui a gente tem essa ideia de transformar um pouco, assim, essas separações num ecossistema, então parar de individualizar as jornadas e tentar fazer mais integração. E hoje a gente trabalha através de uma plataforma que se propõe exatamente a isso, a uma inovação tecnológica e que traga mais eficiência para os nossos processos, consiga otimizar tudo isso. Então, vou estar aí para discutir com vocês um pouquinho sobre, principalmente focado na área da saúde, mas um pouquinho sobre saúde, segurança e meio ambiente. Legal. Pedro, por favor, se apresentar aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Souza, eu sou mestre em sustentabilidade, gestor ambiental, atuo na área de meio ambiente e saúde e segurança por volta de uns 15 anos, sempre trabalhando nas corporações aí pelo Brasil. Agradeço já o convite do time da Livon para participar aqui com vocês, acho que é uma oportunidade muito interessante da gente tentar convergir ideias e experiências, a galera da parte médica e tanto eu como da segurança, meio ambiente, o que a gente tem de ponto em comum, como a gente pode buscar soluções e melhorias e tentar impedir que as doenças se proliferem, tanto na parte mental quanto na parte física, acidente. Então, eu entendo que a gente tem uma oportunidade nas empresas, tanto na parte da segurança quanto na operação, da gente cada vez mais buscar a prevenção, buscar a melhoria das condições de trabalho. Isso envolve desde comunicação, liderança, melhoria de condições de trabalho, entre outras medidas que todo mundo aqui a gente já conhece bastante, mas também agora a gente tem novas ferramentas com a questão da inteligência artificial, com a comunicação, gamificação, tudo para tentar trazer mais o time para esses tópicos e
o engajamento aumentar cada vez mais. Eu acho que isso é um ponto que eu tento buscar muito no meu dia a dia para tentar convergir com a área de saúde e trabalhar em conjunto da prevenção, porque pós-acidente ou pós-doença ocupacional, o que a gente faz é mais um controle de danos mesmo, que infelizmente já ocorreu, né? Então, acho que para a gente começar, acho que é por aí. Perfeito, obrigado, Pedro. Jean, vamos lá? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Agradecer também o Rodrigo pelo convite em participar desse bate-papo com vocês. Eu também sou médico do trabalho de formação. Tenho exercido a medicina no trabalho durante mais ou menos uns 15 anos também. Basicamente, em empresas dos ramos industriais, educação e varejo, são as áreas em que eu mais trabalhei. Atualmente eu tenho uma empresa de consultoria de gestão em saúde corporativa, que é focada na implantação de uma metodologia de gestão baseada no WCM, que é aplicável em qualquer segmento. Então, a gente traz alguns pilares, né, de saúde, alguns pilares para a saúde corporativa e a implantação disso, né, num roadmap estratégico para as empresas. Eu também atuo com educação médica continuada, por meio de mentorias para profissionais de saúde e segurança, RH, empreendedores em saúde, ajudando aí médicos do trabalho, enfermeiros, engenheiros, administradores, líderes, a desenvolver conhecimento e aprimorar a carreira, né, por meio de alguns cases que eu tive a oportunidade de conduzir em várias empresas. Hoje, um dos meus principais focos, assim, de momento de carreira é justamente a preocupação na formação de quem faz a gestão de saúde corporativa, em qualquer nível, né, seja nível mais tático, mais estratégico, porque eu acho que esse é um dos grandes pilares aí do desenvolvimento de melhorias e da melhora dos cenários aí que o Rodrigo apresentou aí no início. Então, é um prazer estar aqui novamente, revendo alguns amigos e vamos conversar aí ao longo do caminho. Obrigado, gente. Então, depois dessa primeira rodada aí de apresentação, números, o perfil, né, dos apresentadores, a gente vai fazer uma primeira enquete, assim, para a gente ter ideia dos participantes, quem atualmente trabalha e utiliza plataformas de saúde e segurança, plataformas EHS no seu dia a dia, tá? Outro ponto que eu ia colocar também, vocês podem, né, deixando no chat perguntas, questões, o Bruno, né, do nosso time aqui, ele vai coletar essas informações, e a gente reservou de 10 a 15 minutos no final para a gente poder abrir essa pauta e discutir com vocês sobre esses pontos, tá? Bruno, pode compartilhar, por favor, essa primeira enquete para o pessoal poder votar bem rapidinho? Bom, aqui, gente, vocês podem fazer vocês podem clicar nesse link, digitar esse número que está aqui em cima, ou vocês podem votar direto fazendo o scan aqui desse QR Code, tá? E aí a gente já vai ter a ideia aí de quem, né, tá utilizando atualmente as plataformas para o seu dia a dia, considerando gestão do processo, considerando a parte analítica, enfim, acho que, né, incorporando essas tecnologias, tá? Então, se quiser ir votando já, onde tem um voto aí, vocês podem ir votando, 2 pessoas utilizam, a gente está com 20 pessoas aí na sala. Legal, tá no chat aí quem quiser votar. Vou deixar mais um minutinho aí rodando, já para a gente passar para o próximo. A pessoa não utiliza. Eu vou botar aqui. Mais 30 segundinhos, a gente já vai passar aí para o próxima discussão. A gente está mais ou menos um lado. Já deu para ter ideia, então, a maioria das pessoas que estão aqui, trabalham em empresas, já utilizam plataformas para fazer gerenciamento.
Maravilha. Bruno, se quisesse compartilhar, então a ideia agora, dessa próxima etapa da nossa discussão, vai ser uma ideia bastante rica, porque a gente vai, né, compartilhar, além de cases, de casos de usos específicos, para que os apresentadores possam, né, dar suas opiniões, o que eles fariam, tomada de decisão. A gente também vai colocar que boa parte das soluções oferecidas pelo mercado e até os processos, a gente sabe que as regulações no Brasil são, né, praticamente aí há 40 anos, as NRs vêm se atualizando. A gente sabe que existe ainda questões analógicas, processos que, né, que atualmente podem também ser questionados em relação à efetividade, mesmo porque a pressão hoje de mercado, do ponto de vista de responsabilidade social, responsabilidade sobre pessoas, está impactando bastante aí dentro das empresas, né? Então, vou recompartilhar minha tela, e a gente selecionou aqui para ilustrar um processo de transição que a gente sofreu até dentro de casa, desenvolvendo plataformas, desenvolvendo tecnologia, e poder compartilhar também essa nossa experiência com vocês. Então, no primeiro momento, quando a gente enxerga ainda muito um cenário SST, né, saúde e segurança, e uma visão mais tradicional, né, isso aqui é um exemplo, é uma empresa fictícia, né, o PCMSO, um programa, né, de controle médico de saúde ocupacional, e a gente visualiza justamente essa questão muito sine qua non, uma condição muito habitual, um relatório obrigatório, o NR7, né, justamente por questões de auditoria. Agora vem uma pergunta, uma questão bastante prática, assim, né? Qual é o uso desse relatório obrigatório dentro de um processo assistencial, dentro de um processo de gerenciamento de segurança, de exposição a risco de agentes nocivos? Então, agora a gente vai trazer uma visão, mesmo porque a NR7 passa por uma visão mais analítica, né? Ela passa desde 2021, aí, talvez início de 2022, uma mudança onde esse relatório passa a ser um relatório com uma análise de informações em tempo real ou não, mas uma questão quantitativa do número de atestados de saúde ocupacional, número de exames periódicos, admissionais, demissionais, né, o timeline durante o ano, quão frequentes são esses exames, dando informações sobre aptidão e inaptidão. E esse case que a gente traz, esse uso de caso que a gente traz aqui, eu ia pedir justamente para a Larissa, né, compartilhar qual foi especificamente esse cenário. Que a gente coloca é que, dentro da exposição a agentes nocivos químicos, né, e a gente sabe que esse é uma das, digamos, grandes desafios desse segmento econômico de indústria química. Essas pessoas trabalham diariamente com esses agentes nocivos e, obviamente, isso vai impactar, por exemplo, nos exames complementares também obrigatórios pelo PCMSO, como, né, a própria audiometria, as provas de função pulmonar, os exames de sangue, exames de urina, tá? Então, é uma forma que a gente pode, digamos, enxergar melhor esse cenário, né, não através de um relatório relativamente estático, mas dinamicamente, gestores, tomadores de decisão, seja em saúde, segurança, meio ambiente, quando começa a verificar esse tipo de informação em tempo real, né? Quais são as funções que mais apresentam alteração? Quais são os setores que essas alterações são mais predominantes e quais são esses exames que estão mais alterados? E, a partir do momento, determinar quais são as doenças mais incidentes dentro de setores específicos. Então, a gente aí traz uma nova visão e um ponto bastante importante, né? Classificando as empresas especificamente. A gente traz, né, eu posso, à medida que os apresentadores possam trazer mais informações sobre esse caso de uso, existem, dentro de uma visão específica, 3 perfis de empresas. Empresas que entendem o cenário EHS como simplesmente um cenário obrigatório, vou fazer por obrigação, e negligenciam talvez o impacto e a responsabilidade que isso tem hoje dentro de uma visão estratégica das empresas. Tem empresas que são ainda relativamente imaturas em relação às ferramentas que adotam, aos processos e às mudanças, né? Mas elas gostariam muito de ser mais maturas e se posicionarem melhor. Inclusive as lideranças, esses times querem se aproximar mais da gestão estratégica.
e um nível de empresas que já tem um grau de maturidade bastante alto, que já usa tecnologia, que já mudou processos e já buscam resultados em deixar as pessoas mais saudáveis, reduzir números, tá? Queria uma visão geral, né, desses apresentadores. Vamos fazer exatamente a mesma sequência e eu fico à disposição para compartilhar a tela, vocês, né, descreverem especificamente as soluções para dentro desse uso de caso. Larissa? Então, vou começar ali falando um pouquinho sobre esse case, né, que o Rodrigo mostrou. Especificamente, uma indústria do segmento químico, então é um perfeito exemplo de como a gente pode realmente integrar jornadas assistenciais, ocupacionais, com a saúde, segurança e o meio ambiente. Existia uma série de preocupações, né, quando a gente assumiu ali os cuidados frente a essa empresa, já tinha algumas inquietações de coisas que podiam ser melhores, né, uma empresa bastante tradicional, com um enfoque muito grande, muito compromissada, assim, com as coisas, mas sem uma jornada desconectada, né, totalmente separado, não tinha uma avaliação de saúde muito completa. De início, inclusive, eles estranharam quando a gente começou a questionar, por exemplo, mas essa pessoa talvez não dê para entrar para essa empresa, tá? No admissional aqui, a gente já negaria esse admissional. Então, houve uma grande inquietação entre eles, porque havia um tradicionalismo grande e ninguém nunca tinha questionado determinados processos que aconteciam. Então, a Livon entrou muito com essa ideia de inovadoramente, realmente, mudar os processos que estavam ali acontecendo. E para a gente, além de um case, foi um grande laboratório, assim, a gente aprendeu muito com esse case específico, porque mostra o potencial de transformações, né? A gente teve algumas situações, por exemplo, uma inquietação com uma queixa relacionada à pele dos funcionários de determinado setor, e a partir do momento em que a gente tinha várias queixas correlatas, então várias pessoas trazendo aquela inquietação, a gente foi fazer um estudo melhor do ambiente, o que estava apresentando, quais eram as situações naquele setor, a que aquelas pessoas estavam expostas. Então, fazer aquele trabalho na prática, realmente, que a gente vê, né, que é o previsto nas NRs, mas na prática a gente faz de forma muito segmentada. Quem foi fazer esse trabalho? Foram nós, né, os médicos não só o médico do trabalho, não só a nossa enfermeira que atua na equipe, não só o nosso técnico de segurança, então não foi uma coisa feita isoladamente, depois discutida, né? Foi uma integração de processos. E o levantamento de dados que isso trouxe, então a gente começou a coletar e ter informações da plataforma que nos mostravam que realmente aquela inquietação com uma suposta alergia de pele não era uma coisa meramente passageira ou que tinha acontecido ocasionalmente, né? Ao investigar isso melhor, a gente acabou mudando a forma como os processos acontecem nesse setor, nessa empresa hoje. Mudou o PCMSO, então mudou a previsão de exames que deveriam ser feitos, né? Um exame específico, ele é feito uma dosagem com uma periodicidade muito menor do que a gente tinha antes. Efetivamente, isso mostrou que estava acontecendo, essas mudanças existem ali, então as pessoas expostas a esse risco foi promovida a mudança de risco. Com essa mudança de setor, a gente segue essas pessoas ainda, então a parte da saúde, né, essa integração que a equipe faz, a gente tem uma equipe nessa empresa que é uma médica de família e uma enfermeira que atuam, e aí a gente foi seguindo junto com eles essas alterações e percebendo que ao mudar, por exemplo, de setor, determinadas alterações não apareciam mais, então isso foi ajustando os processos que eram realizados, uma série de processos de segurança e de prevenção, como o Pedro trouxe ali, né? Então, voltar lá para o início da cadeia e realmente conseguir fazer uma prevenção, mudar o EPI que era utilizado nesse setor, né? Então, uma cascata de informações ali que veio de uma avaliação melhor com um sistema que consegue integrar essas informações e mostrar isso para a gente, né? Não simplesmente ser um monte de linhas escritas que ninguém tem acesso, ou ficar velado num prontuário onde você não consegue ter acesso pelas outras áreas, né? Muitas vezes a gente protege tanto que ninguém tem acesso a essa informação. Então, Acho que caiu o áudio. Acho que não, tá mudo.
Tranquilo, a gente passa a palavra para o Pedro, discutir um pouquinho aí sobre casos de uso, sobre a mudança, o foco em pessoas. Eu acho que o mais interessante que a Larissa trouxe é a capacidade de transformação do ambiente. Eu entendo que a gente, como área de EHS, HSE, sei lá, dependente da sigla que é usada, a gente consegue, quando a gente tem um projeto como esse, de levantar os dados, entender a realidade, saber onde está a causa raiz daquele problema, fica muito mais preciso a gente tomar as medidas que a gente precisa corrigir. Então, eu acho que se a gente pode ter dados que nos levam a entender o real impacto na saúde dos colaboradores, a segurança ganha no corretivo e passa a ganhar no preventivo para impedir recorrências. Então, eu entendo que, por exemplo, se a gente tem esse caso, eu não sei qual é o caso, não sei qual era o produto, mas se a gente conseguiu fazer melhoria de processo, se a gente conseguiu implementar medidas de proteção não só individuais, mas coletivas, que a gente diminui o grau de exposição, que a gente consiga, como a própria doutora Larissa falou, que a gente conseguiu fazer mais exames com menor intervalo para garantir que aquela exposição está cessando ao longo do tempo, eu entendo que a gente está prevenindo recorrência, mas mais do que isso, a gente está garantindo o bem do processo. O processo vai ficar muito mais enxuto, com muito mais eficiência, muito mais qualidade e principalmente dando uma melhoria de condição de saúde para os colaboradores. Eu acho que a liderança tem um papel fundamental nisso para permitir, não só permitir, mas engajar os funcionários e permitir melhorias de engenharia. Acho que a gente, nesses pontos, pode vir com projetos de melhoria, pode trocar equipamentos, pode trazer bastante tipo de proteção, né, para o equipamento, para o ambiente, para o local do processo, e cada vez mais modernizar esse processo com mais monitoramento. Quanto mais KPI a gente tiver do processo e da saúde, muito mais eficiente vai ser a nossa medição. Então, eu entendo que por aí o time da segurança, junto ao time da saúde, consegue ter dados dado um impacto bem positivo daquelas medidas implementadas e, a partir dali, garantir uma saúde e uma segurança muito melhor para todo mundo envolvido. Acho que é por aí, Rodrigo. Legal. Jean, e como é que é essa transição de um PCMSO mais tradicional, ainda você que tem uma experiência muito grande em grandes corporações, para uma base mais analítica, com mais mensuração de processo, mais indicadores? Como que, do ponto de vista, até essas soluções são vistas pelos times de HS, né? Os times que trabalham nos 3 pilares, se puder complementar também com esse insight, além das suas observações aí. Claro. Super interessante o case. Eu, particularmente, nunca trabalhei numa indústria química, mas já trabalhei em várias indústrias em que produto químico, a substância, era gerada no processo ou era matéria-prima para alguma coisa, para algum produto, enfim. E uma questão super importante nesse aspecto de PCMSO está relacionado à própria essência, né, do programa de controle médico. Controle é gestão, né, são sinônimos. E uma das formas de se fazer o controle, né, e de se fazer a gestão do PCMSO é justamente por meio de algo extremamente importante com químicos especificamente, que é a vigilância em saúde. Você tem lá os quadros 1 e 2 da NR7, que prevê ali os marcadores biológicos de exposição ou de significado clínico, né, para algumas substâncias químicas presentes no ambiente de trabalho. Você planeja de acordo com aquela periodicidade, mas se o médico não conhece a realidade daquela empresa e não faz bem a vigilância em saúde, ou seja, o médico não está atento ao resultado desses exames, não está atento ao que ele pode fazer, né, do ponto de vista de proteção à saúde, de prevenção de doenças, mudando a pessoa, né, sugerindo a mudança da pessoa do setor, mas principalmente voltando, retroalimentando, né, o PGR e conversando com o higienista ocupacional, com o engenheiro de segurança do trabalho para sinalizar que existe uma exposição excessiva, ou existe, né, alguma intoxicação mesmo que subclínica. Esse médico está fadado a ter
um problema, inclusive, de responsabilidade profissional, né? Ficou bem claro ali que uma das ações essenciais que foram tomadas foi diminuir a periodicidade, né? Diminuir a frequência de realização. Então, isso é uma estratégia muito importante de vigilância, né? Um pilar essencial aí na gestão do PCMSO. E agora, com o PCMSO, com a nova vigência da NR7, se tornando um elemento em que se tem a obrigatoriedade de se fazer um relatório analítico e não um relatório de o que aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro, ele requer a performance, né? Ele requer uma análise crítica do que mudou, como mudou, por que mudou, onde mudou, como ficou bem claro ali na distribuição, né, de exames / doenças / setores. Então, assim, Rodrigo, exige muita competência do médico do trabalho, né, exige muito conhecimento em toxicologia ocupacional, mas ainda assim a gente tem um cenário, né, infelizmente, de um médico trabalhando poucas horas na empresa, um médico apagando incêndio, tendo que fazer exames periódicos, tendo que se envolver em rotina. A NR4 ainda é uma NR que nos trava muito para que a gente tenha um pouco mais de espaço para atuar de forma mais estratégica, né? Não só com o PCMSO, o PCMSO é só um pouquinho do que se pode fazer em saúde dentro da organização. Mas acho que ficou bem claro, assim, né, a importância do médico do trabalho, do conhecimento de processo do trabalho, né? Eu sempre falo isso para os alunos, para colegas, enfim. O nosso estetoscópio, né, o estetoscópio do médico do trabalho é estar em campo, né, é estar no chão da fábrica, né, então ficou bem claro, né, isso, a atuação, né, que foi tida, as ações que foram aplicadas para melhorar, e acho que esse cenário, esse case ilustra bem esse ponto de vista, né, da competência médica para retroalimentar a PGR e para cuidar da saúde das pessoas. Muito bom. Então, aí a gente já tem uma boas informações em relação ao que a gente pode trazer de mudanças, e boa parte dessas mudanças envolve, inclusive, gestão do próprio processo, né? A partir do momento que a gente, independente adotando tecnologias diferentes, um ponto crucial, acho que ficou da fala dos 3 apresentadores, é a mudança de processo, que, no fim das contas, busca um impacto maior, não fazendo uma forma mais tão tradicional, né, de preencher documento, né? Apagar incêndio faz parte, são times que, né, evitam problemas, mas quando esse problema está presente, eles vão ser acionados, time de segurança, time de saúde, time de meio ambiente. E aí a gente, né, segue um pouquinho mais com esse case, exatamente a mesma fala que a gente adotou durante a demonstração ali de um PCMSO mais analítico. A gente faz a lógica de gerenciamento de risco do próprio PGR, que a partir do momento que a gente também tem essa mudança de processo, a análise de um documento que volta, né, a falar de um documento estático, né, que a gente mostrou, a gente olhando, e são informações básicas, mas vistas de outra forma, né? Um ponto é eu simplesmente enxergar o PGR através de um PDF, né, que pouco gerencia dinamicamente os riscos, e a partir do momento que eu olho essas informações, né, então, dentro desse grupo específico, ainda ruído tinha um impacto bastante importante, postura inadequada, enfim, vários outros químicos, né, impactando dentro dessa população, né, quando esses riscos, esses agentes nocivos entraram e fizeram parte desse inventário, tá? E quando a gente olha, né, a questão dos químicos específicos, a gente pode até ampliar um pouquinho mais essa visão. O que mudaria, assim, na visão de vocês, dentro do processo, olhando dessa forma, como líderes, como gestores, dentro dos pilares que vocês mais atuam, né? Ambiente, saúde e segurança, né? Até o próprio status de um plano de ação, assim, à medida que
que a empresa vai adquirindo maturidade para tomar as suas decisões em relação a gerenciamento de risco. Porque, no fim das contas, para que a gente consiga reduzir, chegar em números específicos, né, reduzir absenteísmo, reduzir sinistralidade, reduzir afastamento, a gente acaba fazendo um gerenciamento de risco. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, e vou inverter um pouquinho a ordem, ponto de vista de ambiente, assim, Pedro, quando você olha o inventário, quando você enxerga essas informações, o que muda e como estrategicamente você acaba se posicionando até perante a liderança para tentar conquistar, obviamente, espaços melhores e ser cobrado de uma forma mais coerente, né? Ou seja, eu preciso de ações e preciso que a liderança esteja envolvida para mim superar as minhas barreiras, né? Eu entendo que como área de segurança, a gente precisa trabalhar em prol da operação. Então, se a gente tem esses dados nos mostrando, nos levando a uma questão de exposição, e no caso químico, né, que a gente está tendo incidências e o fator de risco está ali na nossa frente já identificado, a gente precisa botar na balança o que a empresa vai ganhar como um todo se a gente mitigar aquilo ali sem impactar diretamente na eficiência do processo. Eu acho que a área de segurança tem que trazer inovação para como a gente vai implementar medidas de controle para ajudar o processo ainda a ser mais eficiente sem deixar, sem impactar na saúde das pessoas e principalmente na operação. Porque não adianta nada você ter 300 controles implementados e engessar o seu processo produtivo. Acho que aí a gente não ganha, a gente nunca vai ter apoio, vai ser sempre visto como uma posição antiquada de fiscal, de polícia, que não é por aí, isso não existe mais, eu acho que dentro da área de segurança, não cabe mais dentro da área de segurança. Acho que, o termo não existir ainda, infelizmente, ainda acontece. Mas eu entendo que a área de segurança, nesse ponto, talvez tenha que trabalhar um pouco como pesquisa e desenvolvimento, talvez trazer novas tecnologias. Hoje a gente tem um leque muito grande de empresas que trazem soluções para esse tipo de caso, soluções tecnológicas, seja com parte de controle de engenharia, seja com parte de redução de exposição, seja com medidas tecnológicas, seja com monitoramento, seja com sensoriamento. A parte do ambiente, eu acho que a gente tem. O que a gente precisa prover para a operação são dados precisos, saída para aquela situação e mostrar que o impacto na operação não vai ser o menor possível. De preferência, a gente ainda contribuir para essa operação ser mais eficiente. Acho que a gente pode trazer a sustentabilidade para a brincadeira, talvez prover menos consumo de recurso natural, talvez trazer para o jogo a operação como solução. Eu acho que tem que ser uma solução de gestão integrada. Você tem que colocar o operador para trabalhar junto com você naquela solução, entender a realidade, mapear processo profundamente, que aí com isso você vai entender todos os gargalos, todas as entradas e saídas daquele processo e garantir que você consegue fazer um mapeamento muito fidedigno e muito próximo da realidade. Porque a área de segurança tem muito como parar tudo, porque você está mexendo na saúde das pessoas, então você acaba ganhando força para parar aquele processo. Mas a gente sabe que parar não é a saída, a gente precisa atuar como na engenharia de controle, né, na providência de solução tecnológica para garantir a eficiência do processo e principalmente a saúde das pessoas. Eu acho que é envolver a operação, engajar a liderança com comunicação clara e precisa e trabalhar em prol da saúde de todo mundo, identificando as entradas e saídas daquele processo. Acho que é aí que a gente ganha o jogo, Rodrigo. Muito bom. Jean, como que é essa visão aí, como que você enxerga a partir da visualização dessas informações de uma forma muito óbvia, porque a intuitividade também. A questão é você estar fazendo um checklist e um inventário de riscos e traçando um plano de ação, mas quando você, né, pessoas mais leigas em IHS, mas que estão no ambiente corporativo, olham aquilo, ele pode questionar esses líderes em IHS, né? Fala, o que está sendo feito? Como que você vê essa nova visão, né, a partir de uma gestão estratégica, de posicionamento mesmo? Rodrigo, talvez dos subsistemas, talvez não, né? Certamente dos subsistemas ali entre
entre EHS, né, a maior responsabilidade para se conhecer o indivíduo é do médico, né? E o médico tem essa oportunidade. O médico tem essa oportunidade desde a entrada desse funcionário, né, no exame médico ocupacional, em que ele tem a oportunidade de conhecer o espectro biológico desse indivíduo, condições de saúde, histórico de doenças, enfim, para justamente poder entender na perspectiva de exposto a risco, a possibilidade do desencadeamento, do desenvolvimento de uma doença relacionada ao trabalho, ou do agravamento de uma condição não relacionada ao trabalho, mas que ele já traz consigo, né, quando ele entra na empresa. Eu sou um dos médicos que vê a visão, vê o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, como um equívoco na medicina do trabalho, e eu explico por quê. Você está atestando naquele momento, e a cada ano ou a cada 2 anos, que aquele indivíduo está apto para exercer uma função dentro da empresa, e nessa função ele tem exposição a XYZ riscos, né? Por que eu acho questionável a questão do ASO? Porque isso traz uma análise do indivíduo muito simplista, porque se a gente for olhar o conceito de saúde do Ministério, perdão, da Organização Mundial de Saúde, que é a ausência, né, é um estado completo, né, de bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença. Existe um ponto dessa frase que a gente não faz e que a gente deveria fazer. A gente tem cuidado, né, em termos de prevenção de doença, promoção de saúde, proteção às pessoas, vigilância, como a gente já contou aqui, de questões físicas, né, de questões de doenças com manifestação clínica, seja intoxicação ou algum distúrbio muscular, por exemplo. A ergonomia está aí nesse bolo, né. Tem se falado muito da questão emocional, né, nos últimos tempos, mas a gente não cuida do social. E aí o social, às vezes eu penso se isso é uma responsabilidade do RH ou se é uma responsabilidade do médico, mas na verdade isso não tem dono, na verdade, dentro da empresa. O social no sentido do determinante social de saúde. A gente não se preocupa, enquanto médicos, de entender esse contexto de que esse indivíduo está inserido na sua cultura, está inserido em questões ambientais fora do trabalho, está inserido em questões culturais, está inserido em questões étnicas, econômicas, e que são determinantes muito precisos do processo saúde e doença, né, o desenvolvimento de doença. Então, quando eu olho esse panorama, né, de programa de gestão de risco e me vendo como um responsável pela saúde das pessoas, eu não posso ter a posição de julgar se a pessoa está apta ou não a exercer aquela função de acordo com aqueles riscos. Eu preciso enxergar esse indivíduo como um todo. Então, acho que isso é até um pouco de provocação, né? Trazendo esses determinantes sociais de saúde, a gente tem discutido muito isso em vários grupos. Mas eu acho que o médico, como detentor, vamos dizer assim, né, da responsabilidade do conhecimento do indivíduo, ele não pode se limitar à saúde ocupacional, né, à saúde relacionada ao risco ou à prevenção da doença de acordo com o risco. Não é só isso, né, a gente tem que dar um passo além, e incluir outras questões aí na proteção à saúde das pessoas. Obrigado. Larissa? Tá sem o áudio, Lari. Vamos ver se... Deu agora? Agora sim. Um problema no fio aqui. Então, pegando esse gancho que o Jean falou, né,
É até interessante, numa das dashes que o Rodrigo mostrou ali, mostrava um pouquinho essa delimitação, né? Doenças que aparecem mais ligadas a setores específicos. E ali a gente via bem grande um CID I10, né? Então, traduzindo, o CID I10, na verdade, é um CID de hipertensão arterial, é a doença da pressão alta, né? Então, para a gente ver como assim a doença da pressão alta? Ela não tem nada a ver com risco ocupacional, né? Mas ela está na maior parte daqueles trabalhadores que trabalham naquela empresa. Então, sim, ela deve ser uma preocupação, né, para a equipe não só de saúde, mas também do ponto de vista de prevenção e até de segurança. Porque uma pessoa hipertensa hoje não vai colocar ela em qualquer tipo de trabalho, né? Ela não vai fazer, por exemplo, um trabalho em altura, né? Então, ali tem alguns limitadores. O que acontecia antes, né? Antes de eventos tecnológicos mesmo, né? Não tinha muita inovação mesmo, assim, a gente via tudo de forma muito segmentada. O que eu acho que é bacana que a gente trouxe ali é a possibilidade, né? Todos nós, a fala tem muita integração, eu estava anotando aqui, né? O Jean falou, por exemplo, trabalho em conjunto, né? O Rodrigo trouxe a questão de mudança de processos. É isso, é olhar o prisma de vários lados diferentes e conseguir integrar tudo isso. E eu acho que a tecnologia ajuda muito, assim, trouxe muito essa possibilidade da gente conseguir realmente fazer uma integração de jornada, onde você tem vários olhares diferentes com acesso à mesma informação, dados precisos, né? Aquilo que o Pedro falou ali. Trazer um pouco disso para melhorar a performance, para fazer análise crítica, né? Então, para trazer isso e fazer isso realmente se transformar numa ação de sustentabilidade, que a gente fala tanto hoje em dia, né? Tão importante sobre vários aspectos, não só no Brasil, fora daqui, e como a gente faz isso de verdade, né? Então, eu acho que uma das formas é essa jornada que integra diferentes olhares, né? Um trabalho transdisciplinar, que só pode acontecer porque a gente tem acesso, todo mundo, a uma mesma análise de informação. Perfeito. Nós vamos, né, 2 minutinhos, eu vou compartilhar basicamente, né, o final desse uso de caso, que foi bastante interessante essa mudança do processo. Como foi comentado, foi bastante significativa, uma integração ocupacional, assistencial, profissionais de saúde, segurança e meio ambiente trabalhando depois das barreiras iniciais, né, de mudança de mindset ali e cultura muito tradicional, né, os resultados que trouxeram um impacto bastante significativo para essa população e, por consequência, para a própria empresa, né. Então, a gente trouxe essa questão, a identificação dos exames alterados, o setor, a função que apresentava mais isso, a identificação do risco, né, a partir dessa mensuração do próprio cobalto, né, urinário e sanguíneo, então a gente identificou esse pico. Eu acho que entre as inúmeras mudanças processuais, essa integração assistencial ocupacional, uma forma mais holística de cumprir NR, né, e cumprir o dever de gerir e fazer gestão sobre pessoas, a gente consegue um resultado relativamente num prazo muito curto e trazer isso para uma base, digamos, mais aceitável do ponto de vista de preservação, né, de pessoas e ambientes, tá? Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Antes de passar para o questionamento, né, a gente falta só 10 minutinhos para finalizar o webinar, a gente vem com mais uma enquete bem rapidinha em relação para aqueles que utilizam as plataformas de saúde e segurança, uma plataforma EHS, se está satisfeito, se entende que atende todas as demandas e necessidades ou não, tá? Então, a gente tem 4 níveis aqui para poder responder. Se vocês quiserem acessar o Mente e esse código para votar, ou se não, podem ir direto no código de barra, que já vai abrir aí a enquete. Vamos dar um minutinho, e a gente já abre as perguntas finais. Vamos lá? Vamos ver, tem uma aqui. Não está satisfeito. Temos 2. Oi? Em cima, de ordem em cima, você cola no chat o link. Ah, tá. Uhum. 7%, satisfeito, 33%, 50%, está complicado. É o que temos. 4 pessoas votaram, mais 10 segundinhos, gente, a gente votar.
Vamos lá. Perfeito. Então, caminhando para o final, a gente até tinha selecionado um segundo case, mas eu acho que talvez seria mais rico a gente abrir perguntas, abrir, né, discussões. Fica para vocês. Alguém quer fazer uma pergunta no chat ou pode abrir o microfone, fiquem à vontade para poder questionar, fazer pergunta para todos os participantes, pode endereçar especificamente ali. Nenhuma questão? Então, talvez eu vá endereçar. Posso falar, Thanos? Pode, com certeza, fica à vontade. Então, assim, a gente vem rodando algumas empresas já, né? Meu nome é Edson aqui, né? Semana que vem começo a fazer parte do time aqui também, da Livon. E, assim, o que a gente vê da parte de segurança, sabe? Segurança, saúde, meio ambiente e tudo mais. Tudo que foi falado aqui, assim, é muito do que as empresas vivem no dia a dia, né? Essa deficiência de informação, não tem uma base sólida, uma base rica de informação para ter um plano de ação em cima. E eu acho que tudo isso que foi falado aqui entra bem junto do software agora, assim, com essa riqueza de informação, tu saber o local da empresa que tu precisa investir a força necessária, foi o que foi falado, pode ser um setor específico da empresa que tem alguma deficiência, ou um risco ergonômico, algum outro problema ali que precisa atuar em cima, e não na empresa inteira. A empresa inteira talvez seja um risco específico, né? Mas lá naquele local precisa investir uma força diferente. Então, dessa forma que foi apresentado ali, fica muito rico e todo mundo consegue direcionar os esforços, né? E, cara, assim, e não é assim uma empresa ou outra, né? A gente vê no mercado, assim, participa de uma reunião ou outra, assim, com outras empresas, é um problema de todas as empresas, praticamente, esse negócio da informação, de saber onde investir o tempo necessário, saber direcionar os esforços ali, né? Então, cara, muito bom toda essa conversa que teve até agora, assim, e só tenho a agradecer a participação aqui desse momento nosso aqui. Legal. Obrigado, Edson. Mais alguém, gente? Alguma questão? Posso complementar um ponto aqui? Eu achei muito interessante a fala do Jean sobre a parte social, complementando com o que a Larissa trouxe da questão dos dados, da mudança de processo. Eu acho que o que vai convergir disso tudo vai ser a importância do papel do líder. Todas essas ferramentas, tudo que a gente está falando aqui é para a gente entender melhor e ter dados mais precisos sobre a realidade dos nossos setores, das exposições, nossos funcionários. Como o Rodrigo falou da parte social, é um ponto que eu tenho muito forte comigo, eu tento carregar isso no meu dia a dia, que o papel do líder conhecer o seu time é muito importante. Como a Larissa falou, às vezes naquele momento você não vai colocar uma pessoa hipertensa para fazer uma atividade à altura. O time da segurança tem por obrigação conhecer, não vou dizer o histórico, mas entender a realidade naquele momento do funcionário que vai começar uma atividade de risco. É por isso que a gente tem a anamnese para essas permissões. Mas eu acho que o mais importante é a gente tentar unir o conhecimento do líder do seu time junto com fatores de saúde e junto com as análises de risco. Usar propriamente esses dados todos que vocês estão trazendo, que são magníficos, a favor do funcionário e a favor do processo. Eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante de cada vez mais humanizar os dados. Eu acho que é isso que a gente precisa. O Jean foi muito feliz na fala dele, dizendo que a gente, às vezes, num ASO é muito simplista, mas a gente, como empresa, como gestor, às vezes a gente também acaba ajudando esse dado a ser cada vez mais simplista. Então, com isso, a gente tem uma oportunidade gigante hoje com essa plataforma de saúde muito, muito profunda, com vários KPIs diferentes. Se a gente conseguir unir isso ao lado de conhecer os funcionários, ter uma comunicação clara, entender a realidade daquele momento, eu acho que aí a gente consegue prevenir muito, não só acidente, mas como doença, e principalmente como melhorar a qualidade da gestão do risco, né? Acho que aí a gente vai ter um ponto bem interessante. Mais alguém, gente?
Fazer alguma questão para algum participante? Quer endereçar algo específico? Adriana? Oi, Rodrigo G. Na realidade, o que eu tenho vivenciado aí nesses anos de EHS, no meu caso, 25 anos, né? Passei em indústrias que o controle era no papel, né? De fazer o controle e apontamento de indicadores ainda na pranchetinha, no papel. Só que hoje eu entendo que muitas vezes a gente tem hoje, falando de sistema, né? A gente pode ter uma Ferrari na mão, mas eu entendo que muitas pessoas que estão no dia a dia com essa Ferrari não conseguem administrar a informação e não utilizam essa informação de forma adequada. Como eu posso ter um Fusca na mão, que eu posso dizer, né, o Raí trabalha comigo, está aí na reunião, hoje talvez eu tenha um Fusca, e a gente está tentando transformar esse Fusca numa Ferrari. É tentar extrair o máximo de indicadores de informação, de confiança na informação do que a gente tem, para traduzir isso em gestão, né? De que os nossos gestores identifiquem as nossas necessidades, que a gente, através dessa informação, transforme em informações sistêmicas, que isso traga planos de ação mais estratégicos para a organização. Hoje, eu posso dizer que a gente está nesse nível, né? De ter um Fusca na mão, mas está conseguindo traduzir numa Ferrari. Só que eu enxergo que, às vezes, a gente tem a Ferrari na mão, e os nossos profissionais não estão capacitados de utilizar adequadamente essas ferramentas. Às vezes a gente compra uma plataforma linda, um sistema lindo de informação, só que não sabe utilizar. Ou pode contratar a melhor empresa para elaborar um melhor documento, o melhor laudo ergonômico, a melhor análise de risco, a melhor o PGR. Só que, infelizmente, os nossos profissionais não estão capacitados a utilizar o recurso que a gente poderia estar utilizando. Muito bom, Adriano. Obrigado pela contribuição. Jean, fazer um Eu comentário quero- sobre o comentário da Adriana. Sim, quero fazer um comentário primeiro, complementando um pouco que o Cunha trouxe, né, a relação da liderança de IHS, né. Um pouquinho antes aqui do webinar, eu estava no LinkedIn e vi uma publicação do Odilon Cunha Júnior, que é um cara super conhecido, né, ele é um dos caras daquela empresa Comportamento, né, e ele traz uma provocação, assim, no texto que ele acabou de publicar, que é de um livro, né, extraído de um livro que diz assim, o que é preciso, né, para você deixar de ser uma boa empresa para ser uma empresa excelente, né, então, trazendo para a nossa área, né, o que é preciso para a gente deixar de ser um bom EHS, né, um bom sistema EHS, para ser um excelente, né, e aí acho que isso conecta com o que a Adriana acabou de trazer, né. Competência, habilidade e atitude, né, cultura organizacional, assim, está constantemente atualizado, né, está constantemente buscando as informações, está buscando tá em área, né, boa parte da sua jornada de trabalho mensal. Eu acho que ter, sim, né, um bom recurso para que você possa colocar os teus dados, né, e gerar informação, e ter insights para melhorar a tua tomada de decisão, né, isso ajuda muito de forma persuasiva, convincente, né, para cima, do nosso nível para cima. Então, eu vejo, assim, que a gente tem hoje uma grande oportunidade em termos de HS, que é torná-la realmente uma protagonista na estratégia voltada para a sustentabilidade mesmo, né? Voltada para a questão ESG, né? Muitas empresas estão nessa pegada ESG. E eu acho que a gente tem um papel, assim, essencial, né? Crucial, eu diria, nos 3 pilares, né? Na responsabilidade social, que a gente tem falado aqui, em questão de saúde, segurança, né? Meio ambiente nem se fala. Mas a questão da transparência, né? A questão do compliance, né? A questão da governança, ela é tão importante nesse contexto, que a gente tem, assim, grandes oportunidades. Eu acho que a gente precisa viver
aproveitar esse cenário, né, de forma muito positiva, porque eu acho que tem um campo bem grande para a gente avançar aí, né, em ESG e aproveitar a EHS para trazer esse protagonismo, né. Larissa? Só complementar aqui rapidinho, porque foi bem interessante, né, isso que o Jean trouxe, e até achei bem bacana, assim, a questão de falar, às vezes, que os profissionais não são capacitados, né, muitas vezes a gente tem muitas ferramentas na mão, mas não sabe utilizar essas ferramentas, né, ou não consegue integrar isso numa visão mais holística, realmente, e levar isso a um processo de transformação. Eu acho que hoje a gente tem métodos e ferramentas que promovem menos tempo de espera, uma diminuição do erro nas coisas que a gente faz, né? O potencial da inteligência artificial é esse, assim, né? De fazer com que a gente precise estudar menos algumas coisas para conseguir construir um resultado melhor, né? Mas eu acho que catalisadores, assim, da eficiência no geral, vão fazer com que a gente tenha alcance mais a questão da sustentabilidade. E aí não é só uma ferramenta ou um prontuário que não é mais escrito, né, uma ferramenta eletrônica, não é só a inteligência artificial em separado. Tem pontos dessa jornada que às vezes a gente não considera ou usa só em separado e não consegue fazer efetivamente uma integração. E isso leva à mudança mais efetiva. Por exemplo, uma assinatura eletrônica hoje faz toda a diferença, né? Onde a gente está trabalhando, não desperdiça papel, né? Então tem todo um porquê por trás de fazer isso, e é uma coisa pontual, pequena, e que muitos sistemas hoje não oferecem, né? A própria possibilidade do prontuário eletrônico, né? Isso mudou muito, mudou com certeza a saúde ocupacional, né? A gente vinha de caixas e caixas que precisam ser transferidas de clínica para clínica para que aquilo, né, tenha aquela informação, e hoje a gente tem possibilidade de verificar pelo menos essa informação de uma maneira mais fácil. A telemedicina, né, o uso da computação em nuvem, tudo isso são outras formas que a gente pode ter, não só, né, a ferramenta assim única como uma plataforma, como a Adriana falou ali, às vezes tem a Ferrari, né? Realmente, às vezes a gente tem vários pontos diferentes, né, dessa jornada, onde dá para trabalhar, dá para construir sustentabilidade em cima disso, mas a gente precisa enxergar isso primeiro, né? Eu acho que a grande diferença é ter um olhar, é estar aberto para esse olhar, é buscar conhecimento. Quanto à questão do treinamento dos profissionais, eu também acho, é um ponto fundamental, porque não adianta você ter todo um processo desenhado e alguém que não adere àquele processo, ou alguém que não quer fazer uma mudança, né, que a mudança é necessária. Então, isso também trabalha a questão de inovação, né, e eu acho que também é uma mudança, muitas vezes, cultural dentro das empresas, né, e eu também acho que o papel do líder é fundamental, que a gente vê que quando as pessoas estão mais dispostas e abertas e veem algum resultado naquilo que está sendo feito, fica muito mais fácil, né? Então a gente tem que trazer e compartilhar realmente esses resultados, assim. Muito bom, gente. Estamos chegando aqui já nos últimos minutinhos, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos. A troca de informação foi extremamente rica. A gente vai lançar algumas iniciativas, né, em relação a sempre trocar informação, conteúdo, porque a geração de valor para todos que estão dentro desse ecossistema, na nossa visão aqui como um todo, não só, né, dos apresentadores, mas também dos participantes, é que EHS é um pilar extremamente estratégico. Sem gestão de capital humano, não há empresa que sobreviverá, né, dentro dos números que a gente apresentou lá no início. Então, isso é um ponto muito importante. Dentro das possíveis variáveis de gestão de pessoas, EHS é o pilar que requer mais estratégia, requer mais gestão, requer um olhar muito mais focado em preservar a saúde dessas pessoas dentro de um ambiente extremamente seguro, né? E é isso que a gente espera. E analisar de uma maneira mais holística, somando toda a visão ocupacional, a visão assistencial, os determinantes sociais de saúde, para que a gente tenha uma integridade em gestão de capital humano. No fim das contas, não é só produzir relatórios e papéis, é extrair
o máximo possível para a gente ser mais assertivo dentro desse contexto. Essa gravação ela vai ser disponibilizada aí dentro das nossas redes, vocês podem compartilhar. A nossa ideia justamente é propagar uma nova forma de fazer um movimento de inovação e chegar até talvez uma importante disrupção nesse cenário, né? Um cenário extremamente apto para isso. Quando a gente tem grandes números e grandes problemas, mudanças virão, a gente tem certeza. A gente gostaria de participar, né? Todos aqui têm vontade de participar disso, de ser mais estratégico, de crescer, de levar esse pilar, né, como um dos principais pilares em qualquer segmento de empresa. Então, agradecer a todos vocês novamente, muito obrigado, e em breve nos comunicamos aí com esse conteúdo. Agradecer os apresentadores, né, por ter disponibilizado essa horinha aí numa quinta-feira à noite. Muito obrigado, gente. Valeu, obrigado. Valeu, Ô, obrigado. gente, boa noite. Boa noite. Valeu, tchau. Obrigado. Boa noite. Valeu. Tinha que abrir a boca.